A página, eu comentava contigo agora há pouco, a data de hoje, 18 de outubro, ela é marcada pela comemoração do Dia do Médico. Essa profissão extraordinária que, porém, enfrenta muitos desafios. Num cenário caótico do nosso país, e é caótico mesmo em vários aspectos. Há pontos positivos até, vários, mas também nós temos aí uma série de problemas. A falta de estrutura de muitos hospitais brasileiros, o investimento, pouco investimento na área da saúde pública, eu diria também a profissionalização da gestão de hospitais e por aí vai. Sobre esses assuntos, vamos conversar agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Sergipe. É um prazer recebê-lo, o doutor Gilvan Pinto, que já está aqui conosco. Doutor Gilvan, seja muito bem-vindo. Receba os meus mais sinceros parabéns pelo seu dia de hoje. Muito obrigado e nós agradecemos a oportunidade de mostrar para as pessoas, para os próprios médicos que às vezes não sabem qual a função do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, quais são as atribuições da entidade e o que ela busca para que o médico tenha condição de atender decentemente as pessoas. Então você já me deu uma dica preciosa. Vou te perguntar, quais são as atribuições, quais são as funções principais do Conselho Regional de Medicina, doutor? Nós temos duas vertentes. Uma cartorial, que é o que a população conhece e que os próprios médicos conhecem, que é a questão das sindicâncias, dos julgamentos, dos processos éticos profissionais, da regularização do profissional com a carteira profissional. E temos o outro braço do Conselho tão importante ou mais importante, que é a fiscalização. Nessa fiscalização, nós desenvolvemos as atividades de ir em quem está na linha de frente, em quem está na ponta do atendimento, brigar para que ele consiga ter condições adequadas de atender as pessoas. Hoje, nós não temos apenas uma população que sofre com o serviço de atendimento público. O médico também sofre, porque a essência da medicina é aliviar, a essência da medicina é resolver, é apoiar. E o profissional que não consegue executar essas atividades, que está no dia a dia com o paciente, sofre e adoece com isso. E ele não tem condições de trabalhar, muitas das vezes, não é isso, doutor? Por isso eu te pergunto, exatamente como o Conselho Regional de Medicina vê esse caos que foi instalado na saúde pública de um modo geral. E essa não é uma opinião. Por que esse é um fato? Porque nós aqui registramos vários e vários casos de problemas gravíssimos de atendimento, o mau atendimento, filas, né, a superlotação, é algo impressionante. Como é que se pode resolver isso afinal? A má gestão, muitas das vezes, o dinheiro que não chega, não há recursos até para se trabalhar de uma maneira adequada, profissional, decente. Como é que o Conselho vê isso? Nós temos um braço que é a fiscalização. A fiscalização, ela dá ao Conselho a autorização para ir na unidade e fiscalizar. Se tem tensiômetro, se tem estetoscópio, se tem consultórios que não tem nem pia para o médico lavar a mão depois que examina o paciente. A quantidade de pacientes que o médico atende por hora. Então, se falta materiais, se falta medicamento, então a fiscalização ela vai nesse ponto. E, em decorrência disso, interdita a instituição quando é orientada para que ela faça as correções e não faz. Depois de várias fiscalizações, termina interditando. E esse aspecto da gestão do hospital público chama-se, o problema é isso exatamente que você falou na abertura, gestão. Nós trabalhamos numa área em que o incremento de tecnologia ele é frequente. Então, tecnologicamente, o que se fazia há 10 anos, hoje já se avançou muito. Só que medicina tem um detalhe, você não extingue o anterior, você agrega. Certo. Então, você só vai criando novos custos. Então, você tem ressonância magnética hoje de, vamos supor, não sei quantos Tesla, mas o raio-x continua funcionando. Certo. Não é como geladeira que você põe uma e tira a outra da linha. Entendo. Você vai agregando tecnologia e isso vai gerando mais custo, mais custo, mais custo. Então, se você não gerir bem, isso daí não tem dinheiro que dê também. Entendo. Não tem dinheiro que dê. Então, você tem um foco, um direcionamento da atenção que tem o viés do resultado político, não o resultado prático. Por quê?
quando você tem um João Alves sobrecarregado, a área azul, com mais de 100 pacientes internados, sem vaga, na rede pública, que também diminuiu o número de leitos nos últimos 10 anos, Sim. toda a rede pública, e cresceu o tamanho da população. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles agudizam porque a atenção básica não funciona adequadamente. Se a atenção básica funcionar adequadamente, você diminui a demanda na secundária e na terciária. Então, é o modelo que precisa ser revisto. Essa é a origem do problema. Agora, doutor, mudando de assunto, essas novas faculdades que foram instaladas, elas são um problema ou são uma solução? Problema. Por quê, em parte. Por quê? A demografia da distribuição de médicos no Brasil já provou que o problema não é a quantidade, é a distribuição. Certo. Então, você tem muitos médicos nas capitais, você tem muitos médicos nos centros que tem mais de 500 mil habitantes e você tem áreas que não tem médico praticamente nenhum. No caso específico aqui de Sergipe, ou seja, a capital, é impressionante o número se comparado ao interior. Mais de 90% dos médicos estão na capital. Estão na capital? O programa Médicos pelo Brasil criou um alento nisso daí, que é a carreira de Estado para o profissional, que vai fixar o profissional no município e vai quebrar esse vínculo frágil, essa dependência total do prefeito do momento, para que funcione, que não funcione. Então, a criação da carreira de Estado é um fator determinante para que as coisas comecem a melhorar. Agora, é preciso dar condições para que o médico que vá para aquele local trabalhe. Né? A briga atual em relação a essas escolas, não só as escolas, que aí às vezes a pessoa vai dizer, não, mas o conselho quer fazer reserva de mercado. Não. Eu vou dizer por que não. Quando nós brigamos por um revalida, a não flexibilização do revalida, o que é revalida? Que é a pessoa que vem, que estudou fora do país. No exterior, que tem uma formação no exterior. Que tem uma formação de uma escola que você não sabe como é que é avaliada essa escola, como que é o currículo dessa escola, como esse profissional se formou nessa escola. Então, ele não pode entrar no país sem fazer uma prova. Uma avaliação do conhecimento. Que mostra que ele tem capacidade para atender as pessoas. Perfeito. Então, hoje o projeto foi para... Esse mês ainda o projeto foi para a Câmara e foi totalmente desconfigurado, flexibilizando esse procedimento. E esse procedimento não é reserva de mercado, porque não é feito nem pelo Conselho Federal, é feito pelo Ministério. Exato, e também é necessário. Doutor, preciso te agradecer a presença e te dar os parabéns pelo dia de hoje, que nós tenhamos bons profissionais, eu particularmente tenho grandes amigos médicos e uma admiração muito grande por essa profissão que é tão necessária para nós. E os médicos estão adoecendo com esse modelo que está aí. Então, só para completar, nós temos vários colegas com problemas de comportamento que tem que se afastar da linha de frente por causa das condições de trabalho. O estresse também, né, doutor? Sim. Todos nós, né, sofremos com Exatamente. isso. Um ótimo dia, doutor, e muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado, doutor. Bom dia.